Olá, pessoal! Estamos aqui, eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos reconstruirmos as suas emoções, aqui na TV Mundo Maior. Escreva a sua história para este número de WhatsApp e quem sabe na próxima semana é a sua história que estaremos contando aqui para reconstruirmos as suas emoções, para que você entre em plenitude. Quem já não passou por situações onde o coração dispara, palpita e você não identifica o motivo? De repente, um calafrio, uma sudorese, ou então um peito apertado, uma angústia. E o medo de sair de casa. E nesse momento, alguém chega e diz: isso não seria síndrome de pânico? E a alma, em angústia, tentando compreender o que está acontecendo. E hoje nós temos uma convidada muito querida, uma convidada especial, que vem aqui relatar, conversar sobre toda a sua experiência de vida, de desafios e de vitória. Sim, Márcia Coronha, que é doutora em Biologia Molecular e Celular e vem aqui trazer esse conteúdo que veio explodindo dentro de si e que trouxe a experiência para que você também supere as suas emoções. Como vai, Márcia? Seja bem-vinda ao nosso programa Reconstruindo Emoções. Eu que agradeço o convite. Estou bem feliz de estar aqui. Márcia, você passou inúmeras dificuldades na sua vida. Como doutora, pesquisadora, cientista, fez um trabalho sempre fantástico. E o interessante é que você sempre foi uma pessoa de bem com a vida, resolvida, né? Que conseguiu atingir os seus objetivos, se casou, teve filho, constituiu família, enfim, seguiu sua vida. Porém, chegou um momento que parece que a vida dá aquela rasteira na gente, e na verdade não é rasteira. Ela vem falar, vai, caminha, não para por aqui, né? E você aí deparou com uma série de situações na tua vida extremamente estressantes, né? Que chegou a um ápice de estresse, e foi uma situação em cima da outra, né? Dificuldades emocionais, familiares, né? No seu núcleo. E aí você descobriu que estava em síndrome do pânico. Mas até chegar a essa conclusão, como é que deu assim a primeira vez uma sensação, uma coisa estranha ali que mexia e você não sabia o que era? Como é que foi que desencadeou isso? Essa é uma ótima pergunta. De fato, eu sempre tive, na minha infância, na minha adolescência, juventude, até a idade adulta, eu nunca tinha tido aqueles desafios dessa magnitude, né? Então, os desafios quais eram? Né? Passar em prova, vestibular, um teste aqui, um ali, né? Os relacionamentos, né? O pai e mãe, então, conflitos mais tranquilos. Depois dos 30 anos, de fato, aconteceram coisas inesperadas e um acúmulo de emoções, e eu não tinha ouvido falar das emoções ou sentido aquelas emoções, não sabia o que fazer com aquele acúmulo de emoções e fui simplesmente levando, sem parar e prestar atenção no que estava acontecendo, por incrível que pareça. Eu precisava continuar. E, Iraci, tem um ponto que eu acho muito importante. Nós não temos hoje na nossa educação, na escola, na familiar, nas faculdades,
estímulo à leitura de alguns livros, né? Nós não tivemos durante muito tempo, talvez agora um pouco mais, e que bom, Sim. informações sobre o que são as emoções, o que são nossos sentimentos. Exatamente. O que acontece em tantos momentos que a gente começa a sentir algo estranho e não sabe o que é, né? Até você se identificar. Então, como aconteceu com você, você começou a sentir alguma coisa, ou seja, uma ansiedade, né? Uhum. Um aperto no peito, uma angústia, Exatamente. devido a uma dificuldade com o marido, com o bebê, e o trabalho e o dia a dia, e tudo junto num pacote, e de repente, bom, como é que se deu a primeira vez que você deparou com um sintoma que você não sabia o que era? Como é que foi esse momento? Bom, eu estava dirigindo aqui no Rio de Janeiro mesmo e estava num dia difícil, era a véspera da minha tese de doutorado, muitas informações, muitos problemas, muita coisa para resolver, estresses importantes. E no meio da direção do caminho eu fiquei com falta de ar, taquicárdica, senti tonteira, a minha visão ficou turva, um mal-estar geral, pressão baixa, tremores, eu me lembro dos tremores, eram muito fortes. E na mesma hora eu pensei, estou tendo uma crise de estresse, vou voltar para casa, e voltei e descansei, achando que uma noite bem dormida ia resolver todos os problemas. Amanhã, levanto renovada. Exatamente. Mas não foi o que aconteceu. E aí, no dia seguinte, tá tudo igual. E aí, como é que é isso? Não foi o que aconteceu. Eu continuei em algumas situações, principalmente algumas situações que tinham, não vou dizer ameaça de risco, mas na minha cabeça existia uma ameaça de risco, mesmo nas situações do dia a dia, cotidianas. Porque a síndrome de pânico, ela provoca realmente um medo, uma insegurança, né? E não é real aquilo, né? Quando é real, nós multiplicamos aquilo, né? Potencialmente. Exatamente. E muitas vezes, no meu caso, na maioria das vezes, eram pensamentos, sensações e medos irreais. Na realidade, não existia nenhuma situação tão grave naquele momento, mas os pensamentos eram muito fortes, né? E existia uma sensação de que, isso está descrito em muitos livros, né? Em muitos artigos, dizendo que é a sensação de que você está ficando louca, de que você perdeu o controle total, né, que você perdeu o comando, e isso me fez procurar ajuda, mas eu demorei um pouco, foi depois de muito tempo. E isso trouxe muito sofrimento. Eu, talvez hoje, se tivesse que fazer uma revisão dessa fase, eu talvez tivesse procurado mais rápido uma ajuda médica, até da medicina tradicional mesmo. Márcia, qual foi o acúmulo de estresse que, de repente, desencadeou uma síndrome de pânico? O pacote, porque é um pacote sempre, né? É um pacote, é verdade. Bom, eu tive um problema, meu filho contraiu meningite, né? Então ele faleceu, ele era muito pequenininho, foi muito rápido, foi de um dia para o outro. E logo depois eu engravidei novamente, tive que ficar 9 meses de cama. Me separei do meu marido nessa época, que não foi nada fácil. E engraçado, Iraci, que nesse momento eu falava assim, nossa, eu tô sem as rédeas da minha vida nas mãos, né? Eu queria ter controle, mas os fatos aconteceram e a gente realmente... Foi uma coisa em cima da outra, não tem né? controle. Eu me lembro que nessa época eu fui fazer até equitação. Eu amo cavalos e achava, imagina, subir em cima de um cavalo, controlar um cavalo, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para trás, eu vou para frente. Aquilo ali era uma forma de... parecia, né, que tinha a vida nas minhas mãos. Autoconfiança, Sabe né? o que acontecia? Caí do cavalo, literalmente. Você tá brincando? Eu me machuquei toda, com filho pequeno. Isso foi bem delicado, me machuquei bastante. E depois disso tudo, eu peguei tuberculose. Então, olha só, e você é uma pesquisadora, né? Uma pesquisadora. Eu trabalhei com tuberculose durante muitos anos, fiz pesquisa em tuberculose, desenvolvi medicamentos contra a tuberculose, estudava todas as fases da tuberculose, isso em animais, né, que é um estudo importante, mas eu acabei desenvolvendo a doença que eu estudava em laboratório.
Então, na realidade, eu até acompanhava o perfil da doença e a gente sabe que a tuberculose é uma doença muito complicada ainda no Brasil, né? E eu ia aos hospitais, porque a tuberculose é uma doença de notificação compulsória, e não foi um momento muito fácil, porque na fila de atendimento, ao meu lado, tinham sempre pessoas que estavam numa situação muito delicada e muitas delas eu não encontrava na reunião seguinte, no encontro seguinte, porque elas faleciam. Então a fila era: João, morreu. Maria, morreu. Manuel, morreu. Márcia Coronha, presente. É tipo Então, assim, meu Deus, será que vai ser minha vez? Então, diante de tantos E você problemas, estava né, em síndrome de pânico naquela época? foi ali o início. Na realidade, logo depois que meu filho faleceu, lógico que foi muito difícil, né? Foi nesse momento que os livros da doutrina espírita chegaram até a mim. Isso foi muito, eu vou dizer que foi confortante, não, mas foi, foi. Uma abertura que Foi, existe alguma foi sim. coisa que Aí não começou acabou. o meu interesse. O primeiro livro que eu comprei foi Por que coisas difíceis e situações difíceis e ruins acontecem a pessoas boas? Foi isso que eu comprei. Depois, aí tinha um conteúdo espiritual, depois vieram outros livros que chegavam, eu tive que ficar de repouso 9 meses, chegavam à minha cama, assim, vários livros, e várias vezes eu peguei em livros que falavam sobre a vida espiritual, né? Seu filhinho desencarnou com 1 aninho e pouco, e dali um minutinho você já estava grávida e de repouso, quer dizer, você estava confinada ali no seu espaço, né? Não foi nada fácil. Eu não sabia que emoção eu sentia, porque eu tinha a tristeza da partida de um, né, que eu estava começando a viver um luto e no mesmo momento eu já estava grávida de outro. E feliz porque tinha o outro. Então eu ficava em conflito. Eu dizia para o bebê: calma, que a mamãe está feliz porque você está aqui. Quando eu estiver chorando é porque eu estou com saudade do seu irmãozinho. Entenda isso. Então Olha que bonito. eu não sabia, às vezes, assim, eu choro pelo outro, eu fico feliz. Foi bem confuso. E aí acho que rola uma culpa, porque você fala assim, eu estou feliz porque meu bebê está aqui comigo. Exatamente. Mas como é que eu posso estar feliz se o outro voltou para casa, né? Exatamente. Foi embora. Então, aí dá aquela sensação de, mas eu não posso estar feliz. Exatamente. E no mesmo momento, mas eu não posso passar tristeza para o meu bebê. É um conflito. Foi um conflito muito, muito forte. E como eu passei 9 meses de cama, que eu tive descolamento de placenta, eu ficava muito isolada, eu estava no mesmo tese de doutorado ainda por cima, como eu contei. Nossa! Então eu sou muito ligada nas questões assim, profissionais, de estudo, né? Eu tinha uma responsabilidade muito grande, então a vida realmente mudou, foi totalmente, em termos profissionais, em termos pessoais, em termos familiares, maternos, emoções que eu nunca tinha sentido antes, situações que eu não sabia como lidar com as situações. As emoções chegavam e isso aconteceu numa frequência e numa sequência muito grande, muito próximo uma da outra. Porque não deu nem tempo de você trabalhar uma emoção, que já rolou a outra, você não conseguiu vivenciar um luto. Já tá... Hoje eu falo muito. Nossa. Exatamente. Hoje eu falo muito bem sobre isso, mas na época era muito difícil. Eu queria contar a sequência dos fatos, mas para cada vez que eu contava um fato, eu me emocionava, eu não sabia se me emocionava positivamente, negativamente, me lembrava da recuperação. Então, realmente Foi assim, você ficou durante um período sob uma pressão imensa de estresse, de emoções, que você não tinha espaço suficiente para trabalhar antes de chegar a outra. Exatamente. Né? E depois houve uma separação ali, e o bebê nascendo e o trabalho rolando. Quer dizer, a síndrome de pânico, quando ela explodiu, foi realmente por um excesso muito grande de emoções negativas, dolorosas, né? De estresse que você estava vivenciando. E a gente ouve falar, né? Mas não acredita que isso vai acontecer com a gente. Às vezes está próximo, não muito próximo, ou muito próximo, mas a gente acha que nunca vai acontecer.
E quando aconteceu foi, na realidade, depois de todos esses problemas, esses desafios que eu tive, veio a síndrome do pânico, mais no final. E aí lidar com ela também foi um outro grande desafio. Muito aprendizado, assim, muito Com amadurecimento, muito certeza. aprendizado. Muito. E eu vejo muitas pessoas hoje em ambientes assim públicos, né? Quando alguém pergunta, alguém aqui apresenta quadro de ansiedade ou síndrome do pânico? Um grande número de pessoas, depressão também, um grande número Nossa, de que pessoas bom. levanta a mão. E nós sabemos que isso é um problema mundial, né? Márcia, como é que foi quando você chegou num centro espírita, que estava procurando um espaço, bateu muitos anos em cima disso e não encontrava, e de repente você chegou no centro espírita. O que mudou na tua vida? O que aconteceu? Esse momento é emocionante, né? Falar sobre isso. Eu fui com uma amiga numa reunião pública, numa sala de aproximadamente 30 pessoas. Você estava dirigindo a reunião e tinha uma pessoa ao seu lado fazendo a palestra. Quando eu entrei, eu não estava bem, eu estava trêmula, provavelmente com calafrio, com falta de ar, batimento cardíaco alterado. E eu me lembro que quando eu sentei, eu me senti muito bem. E foi uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Isso é muito forte. Você passou em torno de 11 anos com É uma pânico, sensação que depressão, eu não com sentia há tudo. muito tempo. Quando eu sentei na cadeira e passei lá os meus quase 60 minutos, quase uma hora de palestra, né? Eu me encantei, porque me senti muito bem. E eu não entendia. Por alguns minutos, Iraci, por incrível que pareça, eu senti até medo do que eu estava sentindo. De tão bom que era uma sensação diferente. Olha só, para você ver como é que o medo, a ansiedade, o pânico, ele abre muitas abas, né? Até para as Nossa! coisas boas, às vezes, que são inesperadas. E aquilo foi me acalmando, me acalmando. Comentei com a minha amiga, ela me deu a mão e disse, calma, vai ficar tudo bem. E a palestra foi incrível. Foi uma palestra que falava realmente sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos e a repercussão desses sentidos, né, no nosso corpo físico. Então ele falava da presença, da existência de um corpo espiritual que era responsável por todas essas informações do nosso corpo, as nossas emoções, os sentimentos, que isso não fazia parte da nossa característica física. E aí o nosso corpo biológico respondia em função, porque eu me lembro que logo na primeira reunião vocês diziam, esse corpo espiritual, ele está colado ao seu corpo célula a célula. Falou célula a célula, ele me pegou, né? Porque agora no mundo biológico eu falei, como assim? Que corpo é esse que está ligado às minhas células e que percebem que tem uma emoção, um sentimento alterado e altera todo o meu comportamento biológico? De que eles estão falando? E eu tinha uma breve ideia sobre isso, mas foi a partir daí que o meu interesse, eu falei, eu vou por aí. Eu vou por aí, nesse caminho eu vou me aprofundar e vou estudar. E foi aí que começou. E aí você sentiu aquele bem-estar, aquela coisa, aquele medo de estar sentindo aquele bem-estar? Foi incrível, porque durante muito tempo eu fiquei na expectativa de me sentir bem de novo. E quando eu sentei naquela cadeira, a primeira coisa que veio da minha cabeça foi assim, eu tô até emocionada. Eu fui assim, encontrei o lugar. Olha que lindo. Quando eu sentei naquela cadeira, uau! Quem disse que eu ia emocionar? Eu falei assim, não, agora eu encontrei o lugar, agora eu posso descansar. Não descansei muito não, porque tive muito trabalho de estudos, mas no sentido de encontrei. Agora, a partir daqui, você vai que agora tem um caminho bom aí para você seguir. É por aqui. E o corpo fala, né? A emoção foi muito forte. Aquela sensação de bem-estar, você recebeu passe, você... Eu respirei diferente, meu coração bateu diferente. Eu sentia cheiro, Iraci. Então conte do seu cheiro. Cheiro de flores. Olha. Foi impressionante. Eu era totalmente voltada para as coisas que a gente pode ver, explicar, que a gente pode escrever sobre elas, fazer um cálculo, uma matemática, uma estatística,
muito, né, com um olhar muito científico, muito metodológico, e naquele ambiente, percebendo aquelas sensações, eu falei, o que é isso? Aquele cheiro de flores me encantou. Parecia que tinha uma chuva de pétalas de rosas caindo assim em cima de mim. Será que tinha? Mas é lógico, essa minha amiga me espiritualidade, dava as mãos e ela dizia, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu fui me acalmando com a sensação de bem-estar que me trazia uma pequena, não sei se foi uma euforia na hora, e aquela euforia me trouxe um medo, porque aquilo era uma sensação que eu desconhecia. Por muito tempo eu fiquei sem me sentir bem. Então, Aí se sentiu uma paz que... foi nesse momento, foi naquela salinha, com aquela luzinha baixa, com aquela voz calma, no momento em que alguém estava falando alguma coisa, alguma oração ou passando uma mensagem muito boa. Foi nesse momento que me despertou alguma coisa, falei, é aqui que eu vou ficar. E aí, logo então, depois, eu comecei os trabalhos na casa. Quem diria, né? Quem não tinha um conhecimento profundo, porque a sua área era a ciência, como uma grande cientista, além de sempre trabalhando, aí, de repente, você encontra, buscando ajuda, você encontra alguma coisa que te pacifica. Exatamente. Exatamente. E você voltou em crises ali, de pânico, uma ou outra vez, alguma coisa que você tivesse, e chegou e pediu ajuda. Como é que se deu isso? A cura não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo, né? E eu posso chamar que foi um processo de autocura, porque eu absorvi aqueles conhecimentos, trazia para dentro de mim, pesquisava dentro de mim mesmo, porque eu sou uma pesquisadora e eu tenho que confirmar aquilo que eu estou aprendendo, né? Então eu usava todo aquele ensinamento, trazia para mim, para as minhas atividades do dia a dia, prestando atenção nos pensamentos, nas coisas que aconteciam, no que eu lia. Tem muitos livros espíritas e muitos livros de autocura que mostram, que sugerem um passo a passo para você se recuperar dessas situações mais dolorosas, né? Sim, e claro. muitos deles eu segui. Muitos. Os passos de autocura. Agora, como é que você chegou na autocura? Como é que se deu a autocura? Como que houve uma autocura na sua vida? Bom, a autocura começou como uma curiosidade que eu tive, de uma plaquinha que estava escrita dentro do ambiente, dentro do Seja Barra. Quando eu olhei para aquela plaquinha e disse autocura, eu falei, é esse curso que eu vou fazer. Eu me interesso por isso, eu acho que vai valer a pena. E aí eu procurei você, não sei se você se lembra, já faz bastante tempo, na época, e eu pedi ajuda, eu disse que não estava bem, que eu precisava de ajuda, porque eu estava com um descontrole emocional muito grande, eu não gostava nem de falar que estava com síndrome do pânico, eu tinha um problema de aceitação e de falar sobre isso, hoje eu falo tranquilamente. Mas você disse na hora, sim, nós vamos fazer um curso de autocura. Você me olhou por alguns minutos de uma forma diferente, atenta, e você disse, ok, o curso de autocura para os instrutores vai começar a semana que vem, numa terça-feira de noite. E eu disse, mas eu não estou interessada em fazer o curso de instrutores, eu estou precisando de ajuda, eu me coloco aqui como uma aluna do curso. E você disse, olha, a informação que eu tenho para você nesse momento, a orientação que eu tenho, é que você venha fazer o curso de autocura com a gente. E é uma oportunidade, e você simplesmente se distanciou e eu fiquei com aquela interrogação, né? E agora? O que eu faço? Um curso de autocura para ser instrutora numa situação em que eu não estou, né, talvez preparada. Eu vim pedir um remédio, ela pediu para eu servir o remédio. Exatamente, foi o que aconteceu. E a experiência do curso de autocura, bom, não precisa nem dizer que eu fiz o curso, né, gente? Cheguei lá, na terça-feira de noite estava eu lá, passei uns 2 ou 3 dias pensando nisso, né? E foi uma experiência muito boa, foi um divisor de águas ali. Eu comecei fazendo o curso numa turma de aproximadamente 15 instrutores. Fiquei bem impressionada porque eram instrutores bem preparados,
professores, psicólogos, trabalhadores da casa já há bastante tempo, muitas pessoas com conhecimento profundo da doutrina. Tive aulas de fisiologia nesse curso de autocura que eu fiquei encantada, porque a profundidade do tema e como o assunto foi tratado foi muito interessante, da maneira da fisiologia médica, humana e também da questão espiritual, foi muito interessante. E eu aprendi muito. E cada aula que eu tinha era uma abertura de ferida, e aí eu saía de lá um pouco mais cicatrizada. Todas as vezes que isso tocava em alguma coisa relacionada a alguma emoção difícil, algum estresse, eu abria de novo a ferida, era difícil, e aí depois eu fechava. E isso foi fazendo com que a cicatriz, apesar dessa abertura, quando ela fechava mais, ela fechava mais. Foi doloroso. Mas quem disse que não seria, né? Todos os processos de mudança e de transformação, né, nem sempre são tão fáceis assim, né? Mas foi fantástico. Cada aula que eu tinha, cada aula do curso, eu voltava com uma ideia diferente, com uma percepção diferente, com um conhecimento diferente e fui aplicando, fui aplicando. Até que começaram os cursos, eu comecei a dar aula e pegar aquelas turmas de talvez 15 a 20 pessoas, talvez menos, porque variava um pouco, né? Entre 12 e 15 pessoas. 12 e 15 pessoas. Em cada turma, em cada sala, né? E, na maioria das vezes, as pessoas que apareciam na turma tinham quadros semelhantes, iguais, ou, né, muitas vezes eu me identificava com o relato de cada um deles. A ferida aí abria, não abria tanto, mas eu me lembrava e falava, gente, olha onde é que eu estou agora. Eu de paciente ou de aluna, com essa intenção de vir aqui só aprender, aprendi num período relativamente rápido, porque a turma era muito boa, a absorção do conhecimento foi muito intensa, e depois, durante muitos anos, talvez eu tenha ficado de 6 a 7 anos no autocura, recebendo turmas e turmas e mais turmas, e muitas delas com sintomas e com casos, né? Todas as pessoas traziam a origem, né? A gente tentava lembrar do momento em que se disparou, aonde é que dói, para que a gente estava passando por aquilo, que aprendizado a gente ia ter com aquela situação, que nada acontece por acaso. E foi assim, foi muito bom. Quando você... Porque os ciclos, né, de autocura, eles eram de 2 meses. Eram 7 semanas, né? Uhum. Quando você fazia aquela roda de pacientes com depressão, síndrome de pânico, ansiedade, enfim, ou por uma doença, enfim, várias coisas, né? E que você ouvia cada tema que ia se trabalhar. Você, por exemplo, ouvia um relato que você se deparava como se estivesse à frente do espelho, alguém contando de repente a sua própria história. Você olhar e falar assim, meu Deus, mas como que a história dessa pessoa é isso? Isso é a minha vida. Qual é a sensação de você ver que a pessoa está ali contando a história, em desespero, em angústia, e você está falando, mas essa é a minha autobiografia? O que eu tenho que fazer agora? Olha que situação, né? Eu pronta para ajudar as pessoas, né? Pronta, entre aspas, que eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Com certeza. Mas na expectativa de ajudá-las, e naquele momento elas refletiam exatamente aquilo que eu já tinha passado, ou que porventura sentia, né, eventualmente. Foi um exercício muito interessante. E nós fazíamos esse exercício do espelho com as próprias pessoas, né? Eu me identificava, muitas vezes, na situação delas e falava, eu estou melhorando, eu estou cada vez melhor. O que eu puder fazer para ajudar essa pessoa a subir um degrauzinho, o que seja que for, uma pessoa já vai ser interessante. Esse retorno é muito bom, essa troca é muito boa, né? Eu melhorei, nossa, eu estou tão melhor, então o que eu puder fazer, eu até repito, para ajudar que seja uma pessoa a subir um degrau, a entender um pouquinho do processo que ela está passando, vai valer a pena. E foi exatamente o que eu fiz. Agora, tinha uma prática lá maravilhosa, que é a do espelho, não posso deixar de falar. A prática do espelho, além de você ter comentado que refletia a minha situação, a prática do espelho era com os próprios alunos. Nós tínhamos várias dinâmicas, várias práticas nesses cursos de autocura.
Uma delas é a pessoa nós levávamos espelhos, literalmente espelhos, as pessoas se olhavam no espelho e a gente perguntava: olhe para essa pessoa que você está olhando no espelho e diga 3 qualidades que você identifica nessa pessoa. Iraci, esse exercício era assim, salvava vidas. Porque quando a pessoa se olhava, ela não encontrava nada que ela admirasse, nenhuma qualidade. Muitas vezes a gente dava 10, 15 minutos ou até mesmo a próxima aula para ela trazer alguma qualidade. Porque é mais interessante você identificar as suas qualidades e trabalhar em cima delas para que você vá em frente do que ficar procurando qualidades que não existem em você fora. Nesse processo é muito difícil. Quando a pessoa está mais equilibrada, eu posso adquirir habilidades, a gente pode desenvolver várias, mas aquela qualidade que ela já tem e que vai impulsionar, que vai funcionar como a vontade dela, com amor por ela, se ela identificar, olha, esse passo isso foi transformador. É um salto. É um salto. As pessoas olhavam, muitas vezes as pessoas choravam e diziam: eu não identifico nenhuma qualidade nessa pessoa. E nós insistíamos: tem. Mas tem. E aí a gente explicávamos todos os motivos pelos quais essa pessoa tinha aquelas qualidades. Só pelo fato de estar aqui, ser divino, então, né, tinha que ter alguma. E esse esforço que as pessoas faziam para identificar as qualidades era fantástico. Algumas saíam de um quadro de total desesperança, não tem. E quando, essa pessoa, e ela identificava, era uma festa. E todo mundo aplaudia. Todo mundo vibrava, né, com uma vitória da pessoa. Uma vitória. Cada vitória, né, é uma superação, assim, que deixa marca, né? Uhum. O que a pessoa sente naquele momento que ela vence uma etapa, não é fácil, né? É assim, glorioso no sentido de, olha só, eu não sou aquilo que eu pensava, mas eu sou aquilo que eu sei que eu sou agora. Buscar as suas qualidades positivas, né? E explorar essas qualidades. A psicologia positiva hoje traz muito desse conceito, né? Esse exercício era maravilhoso. Fora outros, né? A arte-terapia, a visualização, a escrita nos cadernos, a colagem de situações que você quer se ver no futuro próximo, ou que se você já se vê no presente, né? A gente trabalhava muito com o presente. Nossa, o meu caderninho, eu fiz o meu caderninho, né? Eu fiz o curso de Autocura como instrutora e também trabalhava. Eu fiz o meu caderninho e eu tinha vários sonhos, né? Voltar a andar de bicicleta, voltar a dirigir o carro, voltar a trabalhar com foco, que eu tinha perdido o foco. O que eu fiz? Eu colei mulheres andando de carro se sentindo confiantes, uma pessoa andando de bicicleta num carrinho cheio de flores. Eu falei, essa aqui sou eu. Em breve eu estarei fazendo isso. Eu colei uma figura de uma mulher sentada num escritório com óculos lindo, estudando, com foco. Eu falei, essa daqui sou eu. Em breve eu estarei assim. E consegui conquistar. Hoje, quando eu pego meu caderno, eu vejo aquelas fotografias, aquelas colagens. É lindo o caderno. Claro. Lindo. Aquele caderno é meu naquela fase e as minhas conquistas. Porque são vitórias. Exatamente. Né? Aquilo é quanto aprendizado, né? Você não viajava, nunca mais viajou, não andava de avião, não subia mais no avião de jeito nenhum. Nossa, e hoje não para em solo firme. Que bom, né? Eu deixei de fazer muitas coisas. Eu mudei muito o meu estilo, minha rotina de vida em função dos medos, né? E dos medos exacerbados e reais, essa ansiedade. Atenção para as pessoas, né, que estão desenvolvendo esses quadros de ansiedade, para que se cuidem, né, procurem ajuda médica, terapêutica, procurem um ambiente espiritualizado, caso se sintam. Vá procurar, porque eu acho que é uma experiência muito interessante, pode acrescentar muito na cura, no tratamento, no seu autoconhecimento. Exatamente. Então, um passo fundamental para você reconstruir-se emocionalmente é você fazer um mergulho interior para autoconhecimento.
E aí identificar quais são as suas dores, seus Exatamente. conflitos, medos. Essa palavra reconstrução, eu acho ela ótima. É reconstrução, você reconstruir, e essa reconstrução, ela vem, ela vem recheada de tantas outras, informação, é conhecimento, é amor, é autoamor, é paciência, é tolerância consigo mesmo, é perdão, é auto-perdão, tem tantas coisas que vêm junto. E, Iraci, essa reconstrução, até no livro, a Nise coloca muito bem a questão da meditação, da oração, do silêncio, da respiração. São tantas práticas, tantas oportunidades que a gente tem, as práticas, as oportunidades, os ambientes. Hoje a gente tem muitas oportunidades para não só tratar quando o sintoma aparece, né? Mas a gente pode fazer uma profilaxia, uma prevenção, detectar qualquer alteração e já procurar ajuda. E entender que emoções e sentimentos estão relacionados com o nosso bem-estar e com a nossa saúde. Dependendo da qualidade das emoções e dos sentimentos que você tem, você pode vir a ter bem-estar ou não, saúde ou doença. Essa relação, eu acho que é fundamental. A compreensão de que, partindo do princípio que somos saudáveis, né? A nossa natureza é ser saudável. Então, quando algo sai fica um ponto fora da curva, digamos assim, olha, reflete, procura identificar-se, né? E procurar ajuda. Isso é importantíssimo, porque a quantidade de pessoas que se encontram em depressão, em pânico, ansiedade, e não para se olhar. Quer ir lá pegar um remédio milagroso, tomar, pronto, acabou, sarei. E a gente sabe, né, que primeiro que não existe esse milagre, né? E segundo, que se você não se conhece, você não sabe como é que você vai encontrar a cura. Se a gente olhar para o sintoma, aquilo que está causando aquela alteração no seu organismo, seus sentimentos não estão legais, se você está sentindo culpa, se você está sentindo ódio, se você está sentindo mágoa, ressentimento, se a sua mente não está sã, como nós já sabemos, o seu corpo Sim. não vai ficar saudável também. Então, vamos prestar atenção na forma com que o nosso corpo reage no nosso dia a dia, né? Aonde dói, em que momento dói, em que situação o seu corpo mostra alguma alteração. O que aquela reação está querendo te dizer? Você pode mudar o seu comportamento? Você pode passar a entender a situação de outra forma? Eu posso procurar ajuda? Eu posso ser mais tolerante? Eu posso ser mais paciente? Tem tantas situações que a gente pode fazer escolhas melhores e só depende da gente. Né? É no trânsito, Exato. É na política, é na religião, no relacionamento, é na família, no trabalho. Se a gente puder parar e pensar que a gente pode fazer escolhas mais saudáveis, isso vai refletir em respostas biológicas mais saudáveis. Né? Então, voltar o olhar para si, não para fora, né? E saber que qualquer coisa que esteja fora da normalidade, né, no seu corpo, de qualquer sintoma, digamos assim, ele é o resultado um desequilíbrio, de uma emoção dolorosa, de alguma situação em desequilíbrio, porque, na verdade, você tem que ir atrás da causa. Márcia, em uma palavra, qual foi a reconstrução que você fez da sua emoção? Alegria. Eu recuperei a alegria de viver, que por muitas vezes ela ficou um pouco de lado. Então, voltar a sorrir, essa leveza,
a respiração leve, o batimento cardíaco suave. Isso tudo é fantástico. Essa confiança, autoconfiança. Então você E trabalhou a autoconfiança, autoamor, quanta coisa, né? Autoconfiança, autoamor. Muito. Poxa, Muito. é uma bênção a gente se identificar. Márcia, você é uma mulher vitoriosa, você é uma mulher que superou todos os desafios. Você conseguiu encontrar-se consigo mesma. É verdade. E ver a grande mulher que estava escondida dentro de você. Muito obrigada. Não é? Isso mesmo. Parabéns, doutora. Obrigada. Vitoriosa e está aí para ensinar e convidar você a ser tão vitoriosa tanto quanto ela. Obrigada. Muitos desafios. Obrigada. Obrigada, Márcia. Beijo. Obrigada pelo carinho. Beijo. Síndrome de pânico, compreendemos que pode sim ser curada, pode sim ser tratada. Vamos ver então o que é que a doutora Nise da Silveira nos traz sobre todos esses desafios, sobre esse assunto. Ao adquirir a consciência das próprias emoções, é fundamental para o indivíduo produzir uma postura positiva, dando sentido e significado de autocontrole à ansiedade que está associada ao medo, à raiva, à tristeza e à alegria. Ao identificar qual emoção que aciona a sua ansiedade e entender de que forma essa emoção interatua nos seus pensamentos e nas suas reações, o indivíduo não perderá mais o controle das suas emoções e evitará intempestivamente as crises e as dores. Então, a doutora Nise nos esclarece de forma tão lúcida, tão importante, como podemos esclarecer, solucionar, esmiuçar as emoções que sentimos. Quando avaliamos um pouquinho o que estamos sentindo, nós precisamos observar o que desencadeou tal dor, tal desequilíbrio, tal ansiedade, angústia, enfim. O que acionou aquela síndrome do pânico? Porque o que eu estou sentindo é uma reação, mas não é uma causa. Então, quando eu identifico a emoção dolorosa, negativa, ou a somática de emoções, ou acúmulo de estresse que foram somados e eu simplesmente não consegui diluir, então, naquele momento, acionou em mim esse medo, esse pânico. Ao identificar, logicamente, a gente vai ao fundo, ou seja, ao ponto principal de esclarecimento. Então, eu resolvo a causa e, obviamente, não terei mais os sintomas. Então, é isso aí. Você quer ouvir a sua história aqui no nosso programa Reconstruindo Emoções? Então, escreva a sua história para esse número de WhatsApp. Conte-nos qual é a sua dor, seu conflito, a sua dor emocional. E nós estaremos sorteando para a próxima semana e quem sabe
a sua história será aqui contada e, logicamente, você entenderá qual a emoção que você precisa reconstruir. Então, eu vou ser Joana de Ângeles, doutora Anísia da Silveira, aqui no programa Reconstruindo Emoções, na TV Mundo Maior. Então, uma semana de paz, luz e um beijinho cor-de-rosa.